Olá, graça e paz, como vocês estão? Tudo bem? Que Deus te abençoe de forma muito poderosa. Nós estamos no 7º dia do nosso propósito, chamado Jornada Provérbios. E ontem era domingo, então resolvi dar folga a vocês, porque vocês estão recebendo mensagens minhas todos os dias. Então, vamos estender um pouco mais. Porém, vamos ter tempo de qualidade com a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele tem falado comigo e com você em muitos aspectos dentro desses textos que temos lido. E hoje é Provérbios 7 e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Existe uma estrutura dramática semelhante a uma peça teatral dentro desse capítulo. A cena 1 é a fala do pai ao filho, a cena 2 é o observador que olha pela janela, a cena 3 é a sedutora que aparece, a cena 4 é o jovem que é capturado, a cena 5 é a interpretação espiritual, onde Salomão ensina por meio dessa narrativa, e é o único dos primeiros provérbios em que vemos um pecado sendo acompanhado em tempo tão real. Então, fique firme, segure aí na cadeira, que vamos ter um tempo de uma boa reflexão. Então, Provérbios capítulo 7 diz assim: Filho meu, guarda as palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Olha por onde começa o pecado. O pecado começa pelo esquecimento da palavra. Olha o que ele diz: guarda os meus mandamentos. Antes da queda do jovem, existe uma ordem: guardar. Guardar no hebraico significa chamar, S-H-M-A-R. Significa vigiar, proteger e preservar. É o mesmo verbo usado quando Adão recebeu a missão de guardar o jardim do Éden. A primeira batalha nunca é sexual, nunca é financeira e nunca é emocional. A primeira batalha sempre é pela palavra. O inimigo não precisa destruir a Bíblia, ele só precisa fazê-la parecer irrelevante. Como vai prosperar o jovem no seu caminho? Observando segundo a sua palavra. É o que está no Salmo 119. E nós vemos aqui nos próximos versículos: ata-los teus dedos, escreve sobre as tábuas do seu coração, e dize à sabedoria: tu és a minha irmã, e ao entendimento chama de seu parente. Isso é extraordinário, porque no mundo hebraico antigo, irmã era uma das relações mais protegidas da família. Salomão não quer que o filho admire a sabedoria, ele quer que ele tenha intimidades com a sabedoria. Muitos conhecem o versículo, mas poucos possuem relacionamento com a sabedoria. A diferença aparece na hora da tentação, ou seja, muitos conhecem, poucos têm relacionamento. Todos dizem: eu conheço a palavra, eu já li a Bíblia, eu sou crente, mas poucos têm um nível de relacionamento interessante com a palavra. Você já leu a Bíblia hoje? Como está a sua Bíblia? Me mostre a sua Bíblia. Uma Bíblia inteira pertence a uma vida que está em ruínas. Uma Bíblia em ruínas pertence
a uma vida sólida que está inteira perante Deus. Vamos lá? Próximo versículo. Para que eles possam te guardar da mulher estranha. Lembra que já falamos nos outros capítulos? A estranha, a mulher estrangeira, que lisonjeia com as suas palavras, porque da janela da minha casa olhei pelas frestas. E por que isso é importante? Observatório da alma, da janela da minha casa eu observei, porque ele assume um papel de um sábio que estuda a natureza humana. Os comentaristas judeus antigos percebiam algo fascinante. A janela simboliza discernimento. O sábio vê o que os outros não percebem. Da janela da minha casa eu observo. A janela simboliza discernir. Quando o texto de Malaquias diz: eu vou abrir as janelas dos céus, não está dizendo que vai se abrir a janela e vai cair a bênção. Vai abrir uma janela de revelação, para que você tenha o discernimento de como colocar as suas ideias, fazer com que suas ideias se tornem um negócio, que vão fazer com que você seja abençoado de forma abundante. É isso que o texto diz. Então, olha o que está dizendo. O sábio vê o que os outros não percebem, ele enxerga padrões, ele vê o final que os outros veem apenas o começo. É incrível. E ele continua: contemplei entre os simples e discerni entre os jovens um jovem falto ou vazio de entendimento, passando pela rua, junto à esquina. O jovem não caiu na cama, ele caiu na rua. O pecado não acontece entre quatro paredes, o pecado acontece antes de tudo isso, antes de observar a palavra, antes de ter consigo um nível de intimidade com Deus. O pecado sexual ainda não aconteceu, mas a queda já começou. O jovem escolheu o território errado para caminhar. Essa é uma das maiores lições espirituais da Bíblia. Ninguém cai apenas no momento da tentação. A queda acontece de decisões anteriores. O adultério não aconteceu na esquina. A ruína começou no trajeto. O desastre aconteceu na direção escolhida. Então, quais são os caminhos que você tem caminhado? Eu preguei ontem no culto falando que Deus, ele é um Deus de caminhos, ele não é um Deus de atalhos, porque caminhos nos levam a cumprir propósitos, atalhos nos levam à perdição. Ninguém cai apenas no momento da tentação, a ruína começa no trajeto. Quais trajetos você tem traçado na sua vida? Passando pela rua junto à esquina, seguia no caminho da casa, no crepúsculo da tarde, as trevas e trevas de noite, eis que encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. Olha o que o versículo 9 diz: ao crepúsculo, ao cair da tarde. Não é o filme do lobisomem, do vampiro, sei lá que bicho que Satanás tem lá. Não é esse crepúsculo, é o cair da tarde, ao entardecer, quase anoitecendo, o momento em que a escuridão aparece. Três referências às trevas: entardecer, anoitecer e escuridão. Isso não é repetição, é progressão. O ambiente físico reflete a nossa condição espiritual. Primeiro a luz diminui, depois desaparece, depois vem a escuridão total. A Bíblia
frequentemente usa essa linguagem. O pecado prospera aonde o discernimento diminui, aonde não existe clareza, o pecado começa a prosperar. Vamos lá. Eis que encontrou a mulher com vestimenta de prostituta, ela espalhafatosa e teimosa, seus pés não habitam na sua casa. Aqui não precisa nem a hermenêutica para ajudar a explicar, né? Ora, ela está fora, ora nas ruas, à espreita, em cada esquina. Então ela o pegou e o beijou. Nos capítulos anteriores, a sabedoria aparece como uma mulher chamando nas ruas. Agora surge uma outra mulher. Estudiosos notam que Provérbios aparecem duas mulheres: a mulher sabedoria, que conduz à vida, e a mulher loucura, que conduz à morte. Mais tarde isso vai reaparecer em Provérbios 8 e 9, e finalmente no Apocalipse, a noiva do Cordeiro e a grande Babilônia. Mas isso é assunto para outra hora. A Bíblia inteira desenvolve esse contraste. Mas vamos lá. Então ela pegou, o beijou com a face imprudente e lhe disse: tem ofertas de paz contigo, eu já paguei os meus votos. Ah, meu Deus, já paguei os meus votos, por isso vim ao teu encontro. Olha o que ela está dizendo. Acabou de realizar um ato religioso, talvez tenha acabado de sair da cerimônia ou de sair do culto. Ela usa a sua espiritualidade para legitimar a sua perversidade. Aqui está uma verdade perturbadora desse capítulo. Nem toda linguagem religiosa indica um coração transformado. Uau! Uma pessoa pode ser extremamente religiosa e profundamente rebelde. E Jesus confrontou exatamente isso nos fariseus. A sétima revelação desse livro é: a tentação não ataca primeiro o corpo, ela ataca primeiro a imaginação. Olha o que ela disse: por isso vim ao teu encontro buscar diligentemente a tua face e te achei. Eu já enfeitei a minha cama com cobertas. Lembra que eu disse? Ataca primeiro a imaginação. De tapeçaria, com obras esculpidas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Vamos nos encher de amor até amanhã, confortemos com amores, porque meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem e levou um saco de dinheiro com ele e virá para casa no dia marcado. Com seu bom discurso, ela o fez render-se, com a lisonja dos seus lábios o forçou. Lembra que eu disse? A tentação ataca primeiro, não ataca primeiro o corpo, ela ataca a imaginação. Perfumes, lençóis, tecidos do Egito, aromas, prazer. Ela cria uma narrativa e o jovem é seduzido antes mentalmente. O pecado sempre trabalha na imaginação antes de trabalhar na ação. Vão te vender uma proposta de que vai dar tudo certo, isso vai dar certo. Olha, se ninguém souber, vai dar tudo bem. Não tem a proposta dos caras que vendem o jogo do tigre?
Alguém com uma conta vem e mostra: olha, acabei de jogar 1 centavo e ganhei 50 mil. E aí o cara vai e joga o merréis dele e acaba perdendo tudo. Primeiro ele criou na sua cabeça, e agora, vencendo a sua mente, ele agora vence todo o seu corpo. Tudo aquilo que controla a sua mente te controla. Por isso Paulo fala: levar cativo todo pensamento a Deus. A guerra espiritual acontece primeiro na sua mente. Então peça a Deus para colocar guardas na porta da sua mente. E o detalhe mais assustador do capítulo ainda vem. Versículo 22. E ele logo a segue como boi que vai para o matadouro, ou como o tolo para a correção dos estúpidos. O boi não sabe para onde está indo. Ele acredita estar caminhando normalmente, mas está indo para a morte. Essa é a essência do engano espiritual. O pecado convence a vítima de que ela está ganhando, quando na verdade está perdendo. É isso, meus amigos. Versículo 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro que se apressa para o laço, e não sabe que é para tomar-lhe a vida. Ouve-me, pois, agora a vós, filhos, dai-me ouvidos e atentai para as palavras da minha boca. O versículo 23 é interessantíssimo, porque ele diz: até que a flecha atravesse o fígado. Para os hebreus, o fígado era visto como a sede das emoções profundas. A imagem é poderosíssima, porque a flecha está atravessando o centro da pessoa, não apenas o corpo, mas a alma. E o pecado sempre promete prazer localizado, mas produz uma destruição sistêmica. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Então vamos lá. Não permita que o teu coração desvie para os seus caminhos, e não perca em suas veredas, porque ela humilhou muitos feridos. Sim, muitos homens foram mortos por causa dela. E a sua casa é o caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. Olha só, existe uma conexão entre Provérbios 7 e Gênesis 3. Uma voz sedutora. Há uma voz sedutora. Existe uma promessa implícita, um desejo despertado, o discernimento desaparece e surge a morte. Não foi isso que a serpente fez com Eva? Salomão está mostrando que toda tentação segue o mesmo padrão da serpente. O versículo 27 diz assim: a sua casa é o caminho para o inferno, que significa o reino dos mortos, Seol. Há algo mais profundo aqui. O jovem pensa que está entrando numa casa. Salomão diz que ele está entrando em um túmulo. O pecado sempre muda o nome das coisas. Chama escravidão de liberdade, rebelião de autonomia, chama a morte de prazer. A sabedoria revela a verdadeira identidade das coisas. Por isso, o livro de Provérbios nos diz: busque a sabedoria como ouro, meu chapa. Cristo e o Provérbios 7, existe um contraste magnífico. O jovem de Provérbios 7 caminha na direção da mulher errada. Cristo veio buscar a sua noiva verdadeira. O jovem é vencido pela sedução. Jesus vence a tentação no deserto.
O jovem ignora a palavra do pai. Cristo vive a palavra do pai. Onde o jovem fracassa, Cristo triunfa. Por isso, ele pode salvar aqueles que fracassam. Olha que interessante. A grande mensagem de Provérbios 7 não é simplesmente sobre sexualidade, mas sobre discernimento espiritual. Salomão está ensinando que toda destruição humana começa quando o desejo se separa da sabedoria. E esse capítulo é uma radiografia da tentação. Ele mostra que o pecado não conquista pela força, mas pela sedução, não pela coerção, mas pelo engano, não pela verdade, mas sim pela ilusão. A lição final aqui é memorável. O lugar mais seguro para a alma não é a força de vontade, mas uma mente saturada pela palavra de Deus e um coração apaixonado pela sabedoria. Por isso, Provérbios 7 continua sendo um dos estudos mais profundos sobre a anatomia da queda humana. E eu quero te convidar a estudarmos cada dia mais o que Deus tem falado conosco através da sua palavra. Minha gente, diferente de Provérbios 5, Provérbios 5 fala da sedução, Provérbios 6 das consequências e Provérbios 7 nos mostra o completo processo da queda do ser humano. Não é apenas uma advertência moral, mas um estudo profundo sobre a psicologia espiritual, o desejo humano, a manipulação, o pecado e a autodestruição. Mas ainda bem que temos Cristo, que está disposto a mover ações na nossa direção e estabelecer a sua misericórdia sobre nós. Eu espero estar te ajudando com essa leitura e eu desejo profundamente que você tenha contato com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, coma a palavra, viva a palavra e Deus vai te abençoar muito. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dessa pessoa que está recebendo a sua palavra. Eu te peço na autoridade do seu nome que o Senhor venha mover ações na direção dos seus filhos, repreendendo toda ação do maligno. Eu te peço que esse dia seja marcado pela sua presença e que o Senhor, meu Pai, venha abençoar cada um de nós, de acordo com a sua palavra. Que Deus te abençoe. Amanhã estamos juntos. Provérbios 8. Comente alguma coisa aqui. Muito legal, muito ruim, muito bom, mais ou menos. Comente alguma coisa. Mostre que você está vivo. E amanhã a gente está junto. Que Deus te abençoe. Um abraço. Fica na paz.